Olá! Este vídeo é sobre similaridades entre linhagens, ou seja, quais são os eventos responsáveis pelo compartilhamento de atributos entre linhagens biológicas, sejam eles fenotípicos ou genotípicos. Eu inicio esse vídeo contextualizando a relevância do conceito de similaridade em sistemática para depois simular a evolução de um grupo de joaninhas para ilustrar como o compartilhamento de similaridades entre linhagens pode resultar de eventos evolutivos distintos. Por fim, eu defino dois conceitos centrais em sistemática: homologia e homoplasia. Este vídeo assume que você assistiu nossos vídeos sobre a história da sistemática e linhagens biológicas, cujos links estão na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos entender então como as similaridades se originam. Vamos lá? A principal consequência do pensamento darwinista é a noção de que as linhagens biológicas estão relacionadas entre si por relações entre ancestrais e descendentes. Desta forma, a sistemática deveria utilizar estas relações filogenéticas para organizar estas entidades biológicas. Darwin versa explicitamente sobre esse assunto na seguinte passagem da Origem das Espécies. Community of descent is the hidden bond which naturalists have been unconsciously seeking, and not some unknown plan of creation or enunciation of general propositions, and the mere putting together and separation of objects more or less alike. A relevância lógica das relações filogenéticas para a sistemática ficou evidente desde o início, mas enfrentou enorme resistência diante dos paradigmas filosóficos vigentes. Isso é verdade não só para o conceito de filogenia em si, mas também para outros conceitos associados às teorias darwinistas. A filosofia vigente na época é denominada positivismo lógico, que posteriormente foi chamada de empiricismo lógico. Ela é uma teoria do conhecimento, epistemologia, que considerava que as proposições passíveis de verificação por observação direta, ou prova lógica, são as únicas relevantes para obter conhecimento, ou seja, para fazer ciência. Mesmo os mais árduos defensores de Darwin, como era o caso de Thomas Huxley, conhecido como o Bulldog de Darwin, tinha sérias reservas sobre o uso de filogenias dentro do contexto proposto por Darwin. Huxley explicitamente defende os preceitos do positivismo lógico na seguinte passagem de seu livro. But while the logical value of phylogeny must be fully admitted, it is to be recollected that in the present state of science, absolutely nothing is positively known respecting the phylogeny of any of the larger groups of animals. Valuable and important as phylogenetic speculations are as guides to and suggestions of investigation, they are pure hypotheses, incapable of any objective test, and there is no little danger of introducing confusion into science by mixing up such hypotheses with taxonomy, which should be a precise and logical arrangement of verifiable facts. O arranjo lógico e preciso de fatos passíveis de serem verificados ao qual Huxley se refere são os atributos compartilhados por linhagens biológicas. É dentro deste contexto que o compartilhamento de similaridades se torna relevante em sistemática, além da tendência natural que nós temos de agrupar coisas intuitivamente pelos atributos que estas coisas compartilham. Do ponto de vista evolutivo, similaridades surgem por processos distintos, e é isso que eu tentarei mostrar com o seguinte exemplo. Suponha que em algum lugar deste planeta existam 5 espécies de joaninhas. A história evolutiva destas joaninhas pode ser traçada ao ancestral X, representado por este exemplar, que por sua vez representa uma população restrita no espaço e no tempo. Após milhões de gerações, durante o período entre os tempos T0 e T1, esta linhagem se modifica por um evento de anagênese. Posteriormente, há um evento de cladogênese e X dá origem a duas novas linhagens, Y e A, que no tempo T2 possuem esses novos atributos.
Após milhões de gerações, de T2 a T3, a linhagem A adquire antenas maiores. Do outro lado, há um evento de cladogênese na linhagem Y, dando origem às linhagens Z e W, que divergem devido ao acúmulo diferencial de eventos de anagênese, obtendo características distintas do ancestral Y. Em gerações subsequentes, durante o período entre T3 e T4, o presente, a linhagem A permanece morfologicamente idêntica. Durante o mesmo período, W dá origem a duas novas linhagens, C e B, que se diferenciam. Ao mesmo tempo, Z dá origem a E e D, que também acumulam uma série de eventos de anagênese distintos que promovem a divergência entre essas linhagens. Vamos recapitular a evolução dessas joaninhas. A partir de um ancestral comum, hoje temos 5 linhagens viventes de joaninhas, de A a E. Estas linhagens viventes são os testemunhos dessa história, pois infelizmente não temos acesso direto aos eventos evolutivos que ocorrem em linhagens biológicas. Neste exemplo teórico, no entanto, conhecemos todas as relações entre todas as linhagens que fizeram parte da diversificação destas joaninhas. Adicionalmente, conhecemos todos os eventos de anagênese responsáveis pelas modificações fenotípicas que ocorreram nestas linhagens. Essas informações permitirão entender o compartilhamento de similaridades entre linhagens viventes, cuja origem tentaremos categorizar a seguir. O compartilhamento de similaridades podem surgir em decorrência de eventos de anagênese em linhagens ancestrais compartilhadas por linhagens recentes. Esses eventos de anagênese podem ocorrer em ancestrais imediatos, gerando padrões de similaridades compartilhados por um menor número de linhagens viventes, o que chamamos de menor nível de generalidade. Um exemplo seria a presença de um tórax laranja compartilhado pelas joaninhas B e C que surgiu por processos de anagênese no ancestral imediato dessas duas linhagens, a linhagem ancestral W. Por outro lado, esses eventos podem ocorrer em ancestrais remotos, gerando padrões de similaridades compartilhados por um maior número de linhagens viventes, portanto, com maior nível de generalidade. Por exemplo, o élitro laranja compartilhado pelas linhagens C, D e E foi herdado da linhagem ancestral Y, um ancestral mais remoto também compartilhado pela linhagem B. Similaridades podem ainda ser compartilhadas pela manutenção de atributos que estavam presentes em ancestrais, sejam eles remotos ou imediatos. O tamanho das antenas encontradas nas linhagens B, C, D e E, relativamente menor àquela encontrada na linhagem A, é um bom exemplo. Enquanto a linhagem A sofreu um evento de anagênese que resultou no aumento da antena, as demais linhagens mantiveram a morfologia inicial presente no ancestral X. Por fim, há similaridades que não resultam de herança comum, mas sim por eventos independentes, incluindo a manutenção de atributos ancestrais. A ausência de pigmentação no élitro das linhagens A e E e as manchas pretas na região anterodorsal do élitro dessas mesmas linhagens são bons exemplos. Os padrões morfológicos encontrados em A foram herdados do ancestral X, ao passo que a linhagem E obteve padrão similar durante os eventos de anagênese após a sua origem. Posterior a Darwin, aquelas similaridades que indicam ancestrais comuns, hoje denominadas homologia, tornaram-se mais importantes em sistemática que aquelas similaridades que não decorrem de ancestrais comuns. Há dois conceitos fundamentais associados às similaridades compartilhadas que devemos entender. O primeiro deles é a homologia, que no século XIX foi definida como homogeneia por Lancaster, que refere-se a similaridades decorrentes de ancestrais comuns. O outro é homoplasia, que são similaridades não homólogas, ou seja, que não estão relacionadas com ancestralidade, independente da função ou causalidade. Observe que características homólogas decorrem do compartilhamento de atributos adquiridos durante eventos de anagênese em ancestrais comuns entre linhagens, ou que permaneceram em estase evolutiva durante o processo de diversificação, ao passo que homoplasias, ou características homoplásticas, decorrem de eventos históricos independentes. Ao entendermos que similaridades entre linhagens decorrem de eventos históricos distintos, torna-se evidente que características homólogas são mais relevantes para a sistemática.
Da mesma forma que o conceito de homologia foi considerado especulativo, pois de acordo com a epistemologia vigente não era passível de observação direta, o conceito de homologia foi julgado da mesma forma por décadas subsequentes. A resolução desse dilema será explicado futuramente. Aguarde. Até lá, hein? Só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chicletes eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Quero ver a grande confusão.